E aí, galera do oitavo, do nono ano, tudo bem com vocês? Vou voltar a ter um pouco de contato aí, mesmo que não seja de forma presencial. Vamos trabalhar aqui, tá? Da melhor maneira possível para a gente poder desenvolver nossos conteúdos. Bom, o oitavo ano vai trabalhar o continente americano como conteúdo principal do oitavo ano em geografia, certo? Já o nono ano precisa fazer uma revisão nesse início, principalmente, para a gente resgatar o que foi o nono ano, o oitavo ano de vocês. Então, esse vídeo vai servir tanto para o oitavo como conteúdo a ser trabalhado, ou o nono ano como revisão de conteúdo do que vocês fizeram no oitavo ano, tá? E um do conteúdo aqui é continente americano. O continente americano está representado aí no globo terrestre, um continente que se espalha do norte ao sul do nosso globo, e ele é o maior em extensão, tá? Em comprimento. Você pode ver que ele se espalha mesmo pelo globo, tá? Não é o maior em território, porque o maior de todos é o continente asiático, mas esse nosso também não fica muito atrás, não. Nosso por quê? Porque o nosso Brasil está dentro do continente americano. Vamos dar uma sequência aqui. Bom, o continente americano aqui nessa imagem, ele vai estar um pouco mais ampliado, né? Vai facilitar a visão de vocês todos e também uma melhor maneira, uma dinâmica melhor para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Então nós vamos ter a mesma fotografia, porém ampliada. E o título, a divisão do continente americano. Notem que existem linhas brancas que dividem os espaços, tá? Cada espaço desse aí é um país diferente. Lá ao sul nós vamos ter o nosso famoso Brasil, né? Que nós conhecemos bem, ou pelo menos a cidade de Taguatinga, que está aí dentro, a gente conhece, né? E outros países também que vão estar representados aí, os Estados Unidos aqui ao norte, como talvez o principal, né? Acima dos Estados Unidos vão ter o Canadá e assim sucessivamente. Existem duas maneiras de eu dividir o continente americano. Uma divisão que nós chamamos de cultural e a outra nós chamamos de divisão física. Os dois globos de cima estão fazendo a divisão por ordem cultural, ou seja, pela língua pronunciada nesses países, tá? O primeiro globo que nós temos na parte de cima está mostrando a famosa América anglo-saxônica. É a parte da América que fala a língua dos saxões. Língua inglesa, né? Vocês também fazem a disciplina de inglês aí. E o globo ao lado também, né, do lado direito, acima, ele vai estar falando nos mostrando a América Latina, ou seja, países que pronunciam línguas de origem latina, que no caso, o português e o espanhol, línguas que se originaram do latim, né, uma língua hoje quase que extinta. E os três globos de baixo representam a América física, divisão física. Notem que são três divisões físicas e duas divisões culturais. A divisão física que aparece à sua esquerda é a chamada América do Norte. A divisão física que aparece ao centro é a América Central. E a divisão física que está à direita é a América do Sul. Bem, mais uma aproximação aqui, agora com a divisão física. Ou como nós somos chiques, né, muito inteligentes dentro de uma disciplina chamada geografia, nós vamos utilizar a divisão fisiográfica, que é a mesma coisa de divisão física, porém mais chique, né, gente? Então nós vamos ter lá a América do Norte no primeiro globo, à sua esquerda, América Central mais ao centro e América do Sul à sua direita. Lembrem que todas as três estão conectadas, estão ligadas. Norte, Centro, Sul. A América Central, apesar de ser pequena, é ela que faz essa ligação entre o grande bloco do Norte e o grande bloco do Sul. Porém, a América Central ela é estreita, porém com várias ilhas, muitas ilhas mesmo aí, viu? Para a gente poder conhecer um pouquinho dessa parte importante da América. Aqui nós vamos ter a chamada divisão histórica, social e econômica. América anglo-saxônica ou América Latina. Uma América que pronuncia a língua inglesa, que é a América do Norte, está à sua esquerda, e a América que pronuncia línguas latinas, originárias do latim, como português e espanhol, que está à sua direita. O Brasil fala português, teve origem latina. Tá? Essas imagens vão nos mostrar os dois tipos
de formação dos países, tá? A América anglo-saxônica, ela teve uma formação de povoamento, colonização de povoamento, onde as famílias saíram de vários lugares do mundo, principalmente da Europa, e chegaram aqui no continente que estava se formando e construíram aqui dois grandes países, que hoje se destacam pela sua riqueza, Estados Unidos e também o Canadá. Não é apenas uma coincidência a língua que eles falam serem os países mais ricos da América, mas sim pela sua formação. Os ingleses, quando chegaram aqui, tinham um propósito de construir riquezas, de aumentar o seu território. E ao contrário disso, nós vamos ter a América Latina, onde foi formado por espanhóis e portugueses que não pretendiam enriquecer essa região. O objetivo deles era retirar daqui riquezas. Quais tipos de riquezas? Mercadorias, né? O pau-brasil era um exemplo, cana-de-açúcar, o açúcar, né? Então eles exploravam o que eles podiam, além de extração de mão de obra, onde primeiro foram escravizados os povos indígenas e depois nós utilizamos aqui no nosso país, infelizmente, a escravização de povos de origem africana como material aqui de, vamos dizer, enriquecimento dos países imperialistas, que eram Portugal e Espanha. Tá? Então essa diferença de formação aí vai ser muito importante nos dias atuais. Isso diz o porquê que existem países tão ricos e outros países não ricos, né? Países pobres. Mais uma vez aqui, duas imagens que representam a América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica com grandes prédios, né, indústrias e o enriquecimento de toda a região. Já a nossa região aqui, a região da América Latina, nós vamos contar com favelas e uma diferença social muito grande de povos, né? Algumas cidades formadas por geralmente classe baixa ou classe média, com algumas poucas pessoas ricas, tá? E a nossa agricultura, que é uma agricultura ainda que até pouco tempo atrás, uma agricultura primária, uma agricultura bastante atrasada. Hoje nós temos um desenvolvimento muito grande na região da agricultura. Nos últimos aí praticamente 20 anos, né, nós vemos numa crescente como vendedor de grãos, né, soja, milho, algodão, e como se destacando aí no cenário mundial. Agora também com produção de gado. Porém, nós vendemos essa matéria-prima e compramos tecnologia. A tecnologia nós sabemos que é bem mais caro, né? Por exemplo, para você comprar o um computador é muito mais caro do que você comprar uma quantidade X ou Y de soja ou de milho. Continuando aqui falando sobre regionalização. Regionalização quer dizer divisão, né? Separação. Posso dividir a América em países, posso dividir em América física, posso dividir em América cultural, né? São várias divisões que eu posso fazer aqui. Posso fazer entre países ricos e países pobres. Essa imagem aqui vai ser legal para vocês visualizarem os outros continentes também. A cor verdinha aí é o nosso continente americano, né? O verde claro, América do Norte. O verde escuro, América do Sul. E o centro lá, América Central, né? Que está juntando os dois blocos. O amarelo vai ser o continente africano. O vermelho mais escuro vai ser o continente europeu. E o vermelho mais claro, o continente asiático. E o rosa lá embaixo vai ser justamente o continente chamado Oceania, tá? Ali é praticamente dois países, a Austrália e a Nova Zelândia. E o azul ao lado foi colocado ali a Antártida. Os 6 continentes, né? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Eu gosto sempre de marcar uma regrinha que eu criei. 4 países começam com a letra... 4 continentes começam com a letra A. Um com a letra E, um com a letra O. Então, quando eu esqueço de algum, eu sei que tem que ter 4 com a letra A, um com a letra E e outro com a letra O. Bom, aqui nós vamos fazer um acompanhamento do que eles chamam dentro da geografia para a gente conhecer as regiões. O Velho Mundo, tá? Qual é o Velho Mundo? Então vai ser a Europa, a África e a Ásia. Esse é o que nós chamamos de Velho Mundo, tá? Ou Antigo Continente. O Novo Mundo, quem é? América do Norte, América Central e América do Sul.
Continuando. O novíssimo mundo, que vem a ser a Oceania. Países desenvolvidos, vamos simplificar os estudos. Países desenvolvidos são países ricos, tá? Então vamos ver. Países em desenvolvimento. Então nós vamos ter aí dois tipos de países: desenvolvidos e em desenvolvimento, ou seja, ricos e não ricos. Divisão fisiográfica. Aqui nós vamos ter a divisão do continente americano em 3 partes mais uma vez, né? Essa aqui é a divisão física, fisiográfica. América do Norte, América Central e América do Sul, certo? A divisão fisiográfica leva em conta aspectos físicos e geológicos, bem como a localização de cada área do território. Mais uma vez aqui, nós vamos falar agora sobre a divisão sócio e econômica, histórico-socioeconômica, ou seja, divisão cultural. Lá no globo, nós temos a América do Norte, tá? Ou América anglo-saxônica. Já aqui fora, retirado de dentro do mapa, nós vamos ter a América Latina. América Latina, que é esta. América anglo-saxônica, que é a parte colorida que está no mapa. Divisão histórica, social e econômica. Baseia-se em características como a origem linguística e as diferenças históricas, sociais e econômicas entre os países americanos. Tipo de colonização. Aqui vai ser importante vocês anotarem isso aí. Colônias de exploração. Ocorreu em toda a América Latina. Os colonizadores tinham como objetivo principal enriquecimento e posterior o retorno aos seus países de origem. Ou seja, enriquecer e levar para os países europeus, Portugal e Espanha. E aqui uma charge que representa o país mais rico, né, do nosso continente, como se a bandeira dos Estados Unidos ocupasse todo o continente americano, tá? Apesar dos Estados Unidos não ser o nosso dono, ele é o país mais rico e também o mais poderoso, vamos dizer assim, em poderes de guerra, em poderes financeiros, ele vem se destacar aqui na América. Então ele tem uma influência muito grande sobre todos os países. Então quem fez a charge fez escreveu lá embaixo, área de livre comércio das Américas. Como que é livre comércio? Só tem um país, né? Os outros países praticamente só obedecem. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Obrigado, galera.